Olha, eu aqui outra vez. Eu tô olhando meio torto aqui porque eu tô olhando não na câmera, mas pra mim na tela. Mas enfim, bora lá continuar os nossos estudos. A gente vai falar agora sobre cartografia digital. Quando a gente fala da cartografia digital, é óbvio que a gente está falando do processo de utilizarmos ferramentas de apoio para o mapeamento. Por exemplo, o uso de celulares para navegação, né? E eu vou dar um exemplo aqui, rapidez de exemplo de navegação. Waze. A cartografia digital, ela nos auxiliou bastante para a gente conseguir transformar o nosso dia a dia, né? Antes a gente precisava de mapas para poder navegar, para poder circular, e hoje o que a gente precisa é só de uma conexão na internet. Então a cartografia digital, ela transformou a nossa vida, né? Hoje é tudo muito mais fácil graças à vinculação, né, da cartografia, do mapeamento e da transformação dos meios de telecomunicação, principalmente o acesso à internet e a um equipamento remoto. Tanto é que quando a gente fala de cartografia digital, a gente obrigatoriamente tem que falar do SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica, né? Os sistemas de informação geográfica são conjuntos de softwares e hardwares capazes de produzir, armazenar, processar, analisar, representar qualquer informação sobre o espaço geográfico. Quando eu vou fazer um mapa, por exemplo, sobre o relevo, já vou mostrar para vocês um mapa que eu fiz, eu precisei de imagens de satélite, eu precisei de mapas de relevo, eu precisei conferir em loco, obviamente, o que eu estava mapeando. Enfim, então todos esses tipos de ferramentas físicas ou computacionais formam um sistema de informação geográfica, que ele vai trazer para a gente mapas temáticos, né, cujo tema vai depender do que a gente quer analisar. Por exemplo, essa imagem aqui eu tenho para vocês um satélite, um computador e diversos layers, né, diversas camadas de informações. Quando eu faço o cruzamento dessas informações, eu consigo determinar, por exemplo, né, se eu pego o mapa de relevo, certo? Consigo analisar o relevo de uma superfície. Eu tenho os dados de pluviometria, os dados de chuva, né? Uma tabela, um gráfico. Enfim, eu pego uma imagem de satélite para ver onde eu tenho construções, para ver onde a população está vivendo. Eu consigo, a partir de dados do relevo, dados da moradia, né? Um mapa de urbanização ou uma imagem de satélite e dados climáticos, eu consigo, por exemplo, prever regiões que possam ser inundadas, né? Que possa ter um alagamento de um rio, enfim, um alagamento, a inundação, enfim. Então, a partir do SIG, do Sistema de Informação Geográfica, eu consigo mapear qualquer coisa que eu quiser. Porque eu tenho hoje muito mais praticidade, eu tenho uma capacidade gigantesca de construir mapas. E as aplicações dos SIGs não ficam só na geografia não, tá? As aplicações dela tá na administração de áreas, como eu já falei para vocês, né? A gente consegue administrar um município, eu posso fazer uma análise demográfica, fazer cruzamento de dados de diversos níveis, pegar a diferença etária, o bairro onde mora, eu consigo fazer um mapeamento, por exemplo, para alocar as crianças em determinadas escolas por bairro. Eu consigo utilizar, obviamente, na engenharia, né, o cruzamento de layers para construção civil, planejamentos ambientais. Sempre que a gente vai ter uma grande obra, a gente precisa de análises ambientais. O EIA, que são os estudos de impactos ambientais. E sem o SIG, isso é impossível. Porque hoje, como eu disse, a computação está à frente, né, do que a gente conseguia fazer no passado. E após a construção eu faço o RIMA, que são os relatórios de impacto ambiental. Ou seja, eu consigo identificar, com base naqueles estudos, o que de fato aconteceu, enfim, quais foram as mudanças. O marketing, as finanças, a modelação de relevo, a partir de dados matemáticos eu consigo fazer um mapa de relevo, por exemplo. Eu cruzo informação do satélite, uma imagem do Google Earth, por exemplo, e uma imagem de relevo. Eu consigo fazer certinho a forma do relevo e colocar as casas em cima. É muito louco.
Eu consigo fazer operações de logística, administração de terrenos, concordância, serviços ao cliente, enfim. Eu consigo diversos tipos de informações a partir dos sistemas de informação geográfica. Inclusive, boa parte do que a gente recebe nos nossos celulares tem relação com o sistema de informação geográfica. Sempre que a gente vai pesquisar alguma coisa, né, tá com fome, você vai pesquisar uma lanchonete, ela vai fazer uma análise geográfica, ela vai pegar o seu ponto, né, da onde está saindo o eletromagnetismo desse aparelhinho aqui, né, os raios eletromagnéticos que vão fazer a comunicação com o satélite, vai ser feita uma triangulaçãozinha rapidinha, que vai acabar acontecendo, ele vai localizar você na superfície terrestre, a partir de dados de latitude e longitude que a gente já havia falado. E ele vai mostrar para você quais são as lanchonetes mais próximas de você e que estão abertas. Então ele consegue cruzar informação de horário, de localização, da cidade. Muito louco, né? Bom, sobre esses diferentes layers, né, essas diferentes posições ou sobreposições de dados e informações, aqui eu tenho um exemplo de um mapa que eu fiz, tá? Que é um mapa geomorfológico. Aqui é da área de Presidente Prudente, é o mapa de Presidente Prudente, esse eu não estou enxergando a letrinha, mas é o que eu fiz na minha graduação. Esse mapa foi um conjunto de informações, eu precisei de uma base topográfica, ou seja, precisei de uma base de relevo para saber qual que era a altimetria. Eu precisei de fotografias aéreas, o que vocês estão vendo aqui são dois conjuntos de fotos. Esse conjunto de lentes que eu estou observando aqui, eu consigo ver em 3 dimensões. Como eu tenho um conjunto de lentes e a sobreposição de informações, eu vejo em 3 dimensões. Aí eu fui fazendo outros esquemas, né? Eu cruzei depois em outros mapas o zoneamento urbano para saber onde poderia ou não ter área de ocupação urbana, as áreas de enchentes, de alagamentos, o uso do solo, enfim. Eu consegui construir, né, um banco de dados com diversas informações. Certo? As aplicações, como eu já falei para vocês, hoje elas são muito mais relacionadas, né, à nossa vida, principalmente na questão do deslocamento via Google Maps, Google Earth, o próprio Waze, né, sistemas de navegação. Então o que acaba acontecendo é que a aplicação hoje ela é muito mais próxima da realidade do que a gente imagina. A cartografia digital me fez viajar o mundo inteiro, né? Através do Google Earth, imagem de satélite, eu conheço o mundo inteiro. E é assim que eu descobri que eu tenho uma casa em Cancún, tá? E é a mesma casa que o professor Evandro tem em Bari. Falei, não era para falar. Mas enfim. E para finalizar, o GPS, que é o grande responsável por esse sistema de localização nosso, né, ele significa Sistema de Posicionamento Global ou, né, derivado do inglês Global Positioning System, que é um instrumento que vai permitir a localização de um determinado objeto na superfície a partir das coordenadas geográficas, né, de latitude e longitude, como eu falei anteriormente, certo? Hoje, né, o GPS ele é utilizado em setores principalmente da economia. A agricultura, por exemplo, consegue utilizar satélites para movimentar tratores. O cara está aqui, igual eu, no escritório, a partir do seu computador ele consegue, a partir dos dados de latitude e longitude, fazer o trator, né, uma colheitadeira, se locomover numa fazenda, sei lá, na Holanda, certo? O rastreamento de cargas, né, de veículos, por exemplo, os caminhões que carregam combustíveis, todos eles têm um sistema de rastreamento, então você consegue, entrando no seu computador com um login e uma senha, você consegue fazer o rastreamento dele em tempo real. Enfim, tudo isso então acaba ajudando a gente a ter uma situação de maior tranquilidade nas compras, por exemplo, nas situações econômicas, né, com rastreamento de cargas, rastreamento de veículos, certo? E é óbvio que a gente tem que falar sobre o sensoriamento remoto, né, que sem o sensoriamento remoto a gente não teria nada disso. O sensoriamento remoto, como o nome diz, eu estou com um sensor sendo controlado à distância. Esse sensor é o satélite, certo? Pode ser uma fotografia aérea, enfim, mas basicamente é um satélite, que ele é o nosso sensor, ele vai fazer uma análise da superfície terrestre. Por exemplo, eu tenho aqui neste mapinha da esquerda o mapa da Grande São Paulo. Então eu tenho aqui toda a região metropolitana de São Paulo, nessa cor roxa e branca.
Quanto mais roxo, maior é a densidade de casa, certo? A gente vê aqui a Baixada Santista, Guarujá, Santos, Praia Grande, São Vicente, Bertioga, enfim. Então a gente vê que a partir da imagem de satélite eu consigo tirar algumas informações. O azul aqui é o oceano, represas, certo? Rios, enfim. Aqui é o Rio Tietê, tá? Para quem não está enxergando aqui, o Rio Tietê. Aqui talvez seja Salto, tá? Por aqui mais ou menos seja Salto. Enfim, e como que eu consigo isso, né? O sensor, né, o satélite, ele vai receber a informação a partir da interação da superfície terrestre com a radiação eletromagnética. Então a energia solar ela vai refletir na superfície e o sensor vai conseguir fazer essa leitura. Esse sensor, né, o satélite, vai enviar essas informações depois para um centro de recepção e daí os dados são repassados para a gente. CERTIO, então, o sensoriamento remoto é um conjunto de técnica que possibilita a obtenção de informação sobre determinada região na superfície terrestre. Uma cidade, uma carga, uma área agrícola, um rio, o oceano. Eu consigo monitorar, por exemplo, queimadas. Então, o sensoriamento remoto ele é uma ferramenta extremamente importante nas análises ambientais, como a gente havia falado ali atrás. Esse tipo de sensor ele vai ser muito fundamental, repito, para análises econômicas, ambientais, logísticas, de marketing. Então a geografia ela consegue se expandir. Inclusive o geógrafo ele pode trabalhar nessa área, né, de sensoriamento remoto, não só dando aula. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, curte, compartilha. Valeu, gente. Espero que a aula de verdade tenha sido bastante proveitosa para vocês e espero vê-los em breve. Tchau, valeu!